Se ele vai ser um pouquinho mais para lá ou se ele vai ser um pouquinho mais para cá, não vai importar. O que importa é a gente fazer ele mais próximo aqui, que é com segurança. Para segurar tá? aí. Aí a gente faz aqui o... Vamos fazer a estaca, vamos fazer a sapata, vamos fazer o baldrame, tá? Em cima desse baldrame a gente vai deixar os arranques e nós vamos fazer uma parede aqui de bloco estrutural, tá bom? Fizemos isso, calçamos aqui atrás com areia, né? Areia ou terra mesmo, o que tiver mais fácil aí. Tá? Eu falo areia porque a areia ela escorre a água mais fácil, né? Mais fácil a água. É. Mas aí a gente coloca aqui atrás, escora e isso aqui fica seguro, entendeu? Então o que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou procurar aqui, vou passar para vocês. Desde lá de frente até lá atrás, nós vamos fazer as fundações, né? Ou seja, vamos fazer as estacas, bloco, baldrame e em cima do baldrame vamos fazer Aí em cima do baldrame, aí levantar o muro, tá? Esse muro nós vamos fazer assim, ó. Como ele vai ser um muro de arrimo, nós vamos precisar fazer dois blocos de fileira. No terceiro bloco você vai colocar ele atravessado. Cruzado. Isso, aí faz dois. Um aqui, outro aqui. Aí mais dois blocos, mais dois atravessados. Entendeu? Pra quê? Pra gente fazer uma nervura, só isso. Que aí a terra que vir calça ele. A gente pode fazer a nervura pro lado de lá ou pro lado de cá, tanto faz. Só que pro lado de cá vai ficar aparente na nossa sala. Pro lado de lá. Pro lado de lá é melhor. Pro lado de dentro. Entendeu? É isso. Beleza? Vou te explicar agora só a parte técnica aqui, ó. Que tem que ser. Não. Aí Alinhamento tem que ter. Bater a linha lá, alinhado. Inclusive você pode usar essa parede como referência. Por exemplo, se aqui você puxou 2 metros, você puxa 2 metros lá. 2 metros lá também. Por quê? Porque no desenho da planta, essa casa aqui ela tá alinhada, quer ver? Ah, tá. Aí facilita, né? Importante, né? E no sistema de drenagem. Não, aí a gente coloca, né? Que depois que fizer o muro, coloca a drenagem por trás. Porque quando é época de Ou chuva, quando estiver levantando. daqui sai água pra caramba. Não, aí põe tubo dreno. Isso. Ó, aqui é o desenho, ó. Tá? Aqui é como vai ficar, tá? Esse amarelo aqui, que não dá pra ver porque tá muito claro, mas tem uma linhazinha amarela aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo aqui. Linha amarela. Essa linha amarela, o que que é? Essa parede aqui, tá? Aí se você for ver, ó, linha do barranco tá aqui. E aqui, ó, tá vendo que eu fiz uma parede verde? Essa parede verde aqui, ó, é a nossa parede nova, que vai de fora a fora. Se essa parede vier um pouquinho mais pra cá, ou se ela vier for um pouco mais pra lá, não tem problema. Depois que nós fizermos essa parede, aí a gente puxa todas as outras. Entendeu? Certo? Pode deixar Tá? com nós. Agora, deixa eu te mostrar o que mais aqui. Aqui embaixo vai ser assim, ó. Aqui embaixo vai ser assim. Então a gente vai fazer esse muro aqui, ó. Tá? Esse muro aqui. Beleza? Isso. Tá? E aí, deixa eu ver aqui outro desenho. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Nós vamos fazer os blocos retangulares, ó. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos, cada bloco com 2 estacas, tá? Em cima disso aqui... Estaca que você fala é a coluna. Não, estaca é que a gente vai perfurar. Pra baixo. Pra baixo, Pra baixo, que lá nós fala broca. É a broca. É a broca. É que broca normalmente a gente faz até 3 metros. Estaca a gente faz até 6 metros. Eu não lembro se ela aqui é com 6, se eu não me engano. Tá? Aí, ó, tá vendo? Aqui, ó. Só olhar de cima pra baixo aqui, Tô ó. vendo aí. Aqui a gente tem os blocos, ó. Que é a sapata, que muita gente chama de sapata. E aqui a gente já tem o quê? O nosso baldrame. Em cima desse baldrame a gente vai subir o muro. Pronto. Tá bom? Então, ó. Você vai ter a estaca. Em cima da estaca a gente tem o bloco. E depois a gente vem com o baldrame aqui, ó. Tá bom? Então, se você fizer um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, isso não vai importar. Por quê? Porque depois a gente puxa essa medida pra cá, essa medida pra cá e pra cá. Tá bom. Depois a gente replica tudo. Joia. Tá bom? Isso não vai mudar. Não, aí eu mexo da parede lá pra cá. Isso. Então, o que, ó, por exemplo, aqui tá dando, se eu não me engano, 2 metros aqui.
Aqui não tem aquela parte amarela. Mas se eu não me engano tem 2 metros de lá pra cá, eu tirei. Mas se você tiver que fazer 2,5 metros, não tem problema. Não tem problema. Porque depois a gente adequa aqui. Tá bom. Mas o interessante é 2 metros daquele pilar, 2 dois metros daquele metros outro pilar. lá. Que é pra ficar reto. Que é pra ficar igual. Você viu que no desenho ele tá acompanhando, Acompanhando, tá certo. tá? E se Então é for isso. 1,5, Paulo, dá? Não dá. Não vai dar. Não dá. Tem que um ser e meio 2 não. mesmo. Então, eu acho que vai até mais do que 2. Porque o que tem aqui hoje é 2. Eu acho que você vai ter que trazer um pouquinho mais pouquinho aqui pra pra cá. não ficar trabalhando no barranco. É. Entendeu? 2 metros. É. Tá? A estaca que você fala é o mesmo que nós fala, cara. É a broca. É a broca. É a broca. Ó, tá Cara, aqui, ó. pra mim não ficar meio. É a broca, ó. Porque eu Meio peguei doido, né? gravar tudo É, aí para A broca, ela tem 6 metros Isso, com aço de 4,5 metros. isso. É isso que tem. Você consegue cavar com 6 metros aqui? Calma, nem Calma. tem que cavar, né? Tá bom. Mas, Perfeito. Mudou, Paulo, porque anterior que eu estava revisando com outro cara, o outro, era 3 metros a broca. Não. Sempre foi isso aqui. Sempre foi isso. É o mesmo desenho. Vai, por que dito 3 então? Ó, Habrá leído mal? tô na conversa de quem? Pastor Mário 2. Tô Tá na sua gravado. conversa. Não, sino que Então, outro, eu quando tô dizendo que é o que eu mandei pro senhor. O desenho que eu tô vendo Não, aqui é o que eu mandei pro senhor. de anterior. Não. Anterior vez. É a mesma coisa. Eu não mudei a. É porque pra ficar mais firme, né? Eu não mudei. 6 metros. Porque esse solo aqui é um solo mole. É mole. É muito mole. Ah, tá. E vai ter que ter uma daquela, ó. Vai. Ó, de rebolar em cima, ó. Faz de novo, você Ó, aí aqui, ó. Como é seu nome mesmo? Desculpa. E Dário, Idário. isso. Aí, Idário, ó, tem aqui a estaca ou a broca de 6 metros. Aí a gente tem um bloco aqui, tá vendo? O bloco que você vai fazer aqui é esse aqui, ó. Ele vai ter 1,80 por 75. O bloco que tá falando, você dá sapata aqui. É a não, sapata, é a é isso. sapata. É a sapata que ele Fala conhece. sapata melhor. A altura vai ter 80. É 80 de altura. 80 de altura. Cavar Ou seja, 80, o que você vai cavar, na verdade, você vai cavar 80. 80, E depois desses 80 você vai fazer vai fundar a sapata. os 6 metros. É, É isso aí. é assim mesmo que nós faz. 80 por quanto? Na verdade, eu tô falando algo que a gente pode melhorar, tá? Por que a gente pode melhorar? Porque isso aqui é o seguinte, ó. A gente tem uma viga baldrame de 50 centímetros. Então a gente vai ter que fazer a viga baldrame com 50. Então o que você pode fazer? Cavar uma vala de 50 centímetros De fundura. por 20, Por 20. 50 por 20, aonde você vai colocar os blocos, né? Aí faz o quadradinho dos blocos, abaixa mais 80, né? Foi isso? 80, É, da mas sapata, né? É, da sapata, e depois faz a furação, Isso. tá bom? Sim. E fica- Entendeu? Fica melhor. Porque primeiro eu faço a canaleta, que lá nós fala canaleta. Isso, Primeiro eu faço a canaleta, depois eu faço Sapata. a sapata isso, e para poder furar a broca. isso aí. A sapata que medida, Aí eu vou Paulo? botar quantas Foi essa brocas como aqui? eu É acabei de 80 mostrar. Vou por... botar quantas brocas? 6, né? A sapata quanto por quanto que é? A sapata ela vai ter 80 por, E logo vou 80 por mostrar. 1. ela Né? vai ter 75 por 1,80 com a altura de É 80. grandona, hein? Eu vou mostrar aqueles ferragens que Não tem. compramos, para- Ah, não, mas as ferragens são menores. As ferragens são menores. Isso aqui é o concreto dela. A caixa dela. A caixa, A caixa dela é maior. que o concreto vai ter que passar em volta dela. A gaiola, A gaiola tem lá, você vai ver lá. a gaiola eu vejo aqui, tem 1,74 por 60. deve ser 70 mais ou menos. Mas eu vejo lá, tá? Aí você já manda tudo no áudio aqui para Israel. Tá aqui, Que, tá gravando. É, Tá gravando. que na hora que eu for fazer aí, já tá tudo aí para poder Vou fazer tudo Deixa eu direito. passar o Uma, vídeo. uma coisa que você tem que entender é que aqui eu tenho as medidas todas, tá? Isso. Ó, aqui ó, eu tenho a medida de centro a centro de cada sapata, tá? Então ó, você vem aqui ó, 4,38, tá? Tá em centímetros, tá? Então 4,38 ou 438 centímetros. Aí ó, 3,69, 3,67, 3,62, 3,75 e aí acabou.
tá? Então nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sapatas. 6 sapatos lá pra cá. Isso, 6 sapatas. Aí tem a primeira ali. Aproximadamente 3,60. De uma pra outra. Tem uns quebradinhos aqui, mas aproximadamente 3,60 de uma pra Começando outra. de lá. Normalmente a gente começa daqui, Começa de né? cá, da frente. Da frente. Começa Da de onde a gente deu os 25, É. Até lá à frente, né? lá na frente. Agora uma pergunta, Paulo. Dá para fazer de lá e ficar só hasta aqui e deixar o outro para depois? Dá. Para não atrapalhar por enquanto, né? Hasta já ter permissão da prefeitura, então só a minha Não, mas a preocupação- prefeitura não vai, se o senhor fizer até lá na frente, a prefeitura não vai pegar no seu pé. Porque assim, o que o senhor pode fazer é, o senhor faz tudo até lá na frente, mas o muro, o senhor faz só dessa parte pra lá. O senhor só faz o quê? Faz todo o baldrame, todas as fundações, baldrame, que é porque mexe de uma vez só, entendeu? Com isso. Tá. E já mata isso. E aí o senhor só não precisa fazer o muro lá na frente, faz o muro aqui alinhado com da onde tá caindo aqui. É, só da casa aqui. Da casa. Bom, Entendeu? como vai mexer até lá, é melhor levantar o muro todo, né? Não, eu não sei, mas eu acho, na minha opinião, fazer na sequência é melhor do que o senhor fazer uma parte e depois o senhor retomar. Aí o senhor vai ter que Sim. ficar emendando aço, sabe? Por isso eu falo, ser tudo já, de uma vez. Eu prefiro. E aí o muro, o senhor pode fazer dali pra trás. Deixa somente o baldrame até lá na frente. Tá. Entendeu? Tá, entendi. Porque senão o que o senhor vai ter que fazer? A gente vai ter que deixar os arranques para depois fazer. É mais trabalhoso. Ele sabe que é mais trabalhoso. É ruim. Tá emendando, só isolando o Você estava ferro. falando fazer isso, o arranque para esse lado não vai ter? Ou... Não, vai ter. Vai ter. Na verdade, quando ele fizer o muro e que ele vai deixar as nervuras, a gente já faz também a saída para cá. Agora, se o senhor quiser também, deixa eu ver aqui como está o projeto, peraí. Deixa eu só ver um negócio para não falar besteira. Não, a gente vai ter as divisórias aqui. Porque a gente, se o senhor quiser, o senhor não precisa ter parede aqui. Mas a gente precisa fazer o travamento aqui, porque vai ter pilares aqui no meio, tá? Mas se o senhor não quiser, o senhor não precisa, a gente não precisa construir paredes, pode deixar tudo aberto e vocês fazem de drywall depois. Isso não pisa pé a prefeitura, tranquilo. Não, eu creio que não tem problema nenhum. Agora, a Harney passou para o senhor sobre a prefeitura, que o ideal é a gente já fazer tudo e dar uma entrada só, porque se a gente der entrada aqui, aí eles aprovam aqui. Aí depois a gente vai querer dar entrada no outro. E aí, primeiro, que vai ser custoso, vai ser mais caro. E segundo, que quanto mais processos, mais demorado vai ficar. O ideal é sentar, tá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tudo. Já, Põe tudo num projeto só e aprova. Tá. Entendeu? entendi. Foi isso que eu falei pra Harley. Entendi. Eu fui o outro dia, depois eu te converso agora. Vamos finalizar, senão vamos... Senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Depois eu te falo dessa questão. Então, alguma dúvida? Que mais, Paulo? Não, não. Não sei. Já tá Tem- tudo aqui, já aqui, a dúvida que tiver aqui, eu procuro, vem cá. E se tiver dúvida, me liga. Eu ligo. Pode me ligar. Paulo, Não tem esse proteção. Tá Então, bom se esse- você passar seu número pra mim. Ué? Ah, não, você Ele tem. tem. Paulo, Tem. Quer dizer, ele precisa achar também. Mas esse projeto é só para... É só, né? Já não É é um só. para dois, né? entenda o seguinte, apóstolo. Dá pra subir. Quando eu pedi a ferragem, estava com 2. Certo. Então o que o senhor tem de ferragem aqui é para 2. Vamos fazer um só? Vamos, mas tem estrutura para fazer 2. Ah, tá. Só isso. Porque de repente aí vamos ver o que passa. Sim. Não, eu sei que eu conheço Sim, vocês sim, já há um tempo. Já. Eu sei que se passa na Pode cabeça de deixar vocês. tranquilo. Deixa pra lá, né? Tem alguma dúvida? Pergunta e dá Não, agora. aqui- É agora. não, porque já tá- Pode eu- pedir para um dos dois, eles têm meu telefone. Já tá tudo do Porque jeito. eu quero esto já, porque olha só o que está acontecendo. Eu quero já de uma vez esto.